Muito boa noite, já estamos no ar. Hoje o programa tá demais, viu, gente? Eu conto com a sua companhia, a gente vai falar sobre enxaqueca e sobre como ter uma noite bem dormida. Aliás, dormir mal pode ser um gatilho aí para enxaqueca, viu? Então vem que a nossa conversa boa só tá começando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 30 milhões de brasileiros sofrem com aquela dorzinha de cabeça terrível, sabe? A enxaqueca. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre enxaqueca, como identificar, como prevenir as crises, né? Tudo isso com a doutora Amanda. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Doutora Amanda Vilela. Doutora, primeira questão aqui que eu queria fazer, né? Como identificar quando é uma dor comum, aquela dorzinha de cabeça, e quando é a enxaqueca? Uma dor leve, ela é uma dor que não incomoda muito, que não traz muito prejuízo no dia a dia da pessoa. Já a dor da enxaqueca, ela já é mais moderada a forte e geralmente ela vem acompanhada com alguma das situações. A luz incomoda, o barulho, vem náusea e geralmente ela tem até alguns precipitantes que podem ser identificados ao longo do tempo. Uma das coisas que pode acontecer também é o fenômeno de aura. É algo que você sente geralmente antes de ter a crise. Então pode ser tanto da parte visual, a pessoa enxerga alguns pontinhos luminosos, ou até parte de formigamento das mãos também pode ser também. Essa coisa da aura assusta a gente, né? Uma vez eu tive, já vamos entrar então nesse assunto, a aura são uns pontinhos luminosos que a gente vê, assim, como que isso funciona? Isso, a aura a gente fala que são sintomas positivos, elas podem ser tantos como pontinhos luminosos, pontos pretos, que a gente fala escotomas também, né? Pode ter vários jeitos. Inclusive tem um jeito que é bem famoso da enxaqueca, que chama espectro de fortificação. Eles falam que é como se fosse aqueles fortes antigos medievais, que é como se fosse são vários redondinhos, vários círculos que vêm assim, um em cima sobreposto do outro. Existe esse tipo de aura também? Existe. E a aura, ela vem avisar que tem uma dor terrível chegando, é isso, né? Isso, inclusive até a gente estava conversando aqui antes, sim, pode vir antes, vir ela sozinha, sem virador. Então, muitas vezes a pessoa vai falar assim, olha, mas eu só tive a aura, eu não tive a dor de cabeça de fato. E sim, pode acontecer isso, então. Por que ela acontece? O que é isso? A enxaqueca, ela é um estado de hiperexcitabilidade neuronal. Então, acontece primeiro que ela é uma doença genética, então a pessoa herdou, né? Sempre, se você falar assim, olha, mas a minha avó não tem, a minha mãe, com certeza, alguém teve que não sabe. Ainda eu falo assim, que até eu brinco que na minha família, minha avó, eu não sabia, minha mãe, então eu diagnostiquei todo mundo que eu também tenho. Então, assim, alguém vai ter na família, então é bem importante salientar isso, que as pessoas geralmente não sabem. É uma desordem genética que causa uma hiperexcitabilidade do cérebro. Então, libera uns mediadores bem excitatórios, químico. Então, perto de vasos... É como se o cérebro tivesse hiperexcitado, assim? Hiperexcitado, hiperestimulado. Hiperestimulado, exatamente. Então, ele libera esses mediadores e isso aí causa tanto uma alteração também vascular. Então, tem uma vasodilatação dos vasos e isso aí causa muita dor. Já falando, então, nessa questão da enxaqueca, ser inclusive uma vasodilatadora, a gente fica muito preocupado, né? Quando está com uma dor de cabeça muito forte. Queria saber com a doutora, existe uma probabilidade maior de quem tem enxaqueca a ter um problema vascular cerebral? Sim, foi visto que há uma relação maior nos pacientes que têm enxaqueca com aura. Mas foi encontrado algumas dos precipitantes, né, que podem ajudar. Um deles é o tabagismo, então o uso de medicações como o estrogênio, que até seria importante falar, né, sobre o anticoncepcional, em quem faz uso com a enxaqueca com aura, pode ter mais risco de ter esses fenômenos. Então, é isso que a gente traz na consulta para explicar para o paciente. Então, é interessante, então, que na realidade, acho que mulheres têm mais propensão, então, em ter enxaqueca. Então, a mulher que faz o uso, então, do anticoncepcional, ela tem que ficar atenta se ela tem enxaqueca com aura ou não, porque pode ser um pouquinho mais um alerta ali. Um agravante, isso, exatamente.
Porque quem faz uso do anticoncepcional oral, se for o combinado, né, que tem estrogênio, aumenta muito o risco. Então a gente até orienta, olha, manda uma cartinha para o ginecologista para fazer a mudança do método, porque foi realmente evidenciado que aumenta o risco. Então a gente não quer, por mais que seja um risco pequeno, mas se a gente considerar, um risco pequeno, mas é maior que você, maior que outra pessoa. Então, né, isso aí a gente tem que levar em conta, certo? E a gente estava até conversando aqui, né, que é uma dor, gente, que chega a ser incapacitante. Quando a enxaqueca chega insuportável, não dá para trabalhar, atrapalha toda a vida pessoal, né? Exatamente. E a primeira causa de incapacidade na mulher da idade adulta, né, da idade socialmente ativa, que trabalha, é a primeira causa de absenteísmo também no trabalho. Então, nas pessoas que faltam, muitas pessoas têm enxaqueca, porque é uma coisa que não tem como controlar. E é importante a gente alertar isso e falar o quanto a enxaqueca ela é prejudicial, né? Eu falo assim, que a enxaqueca é uma doença geralmente da mulher, porque a mulher tem uma predisposição muito maior, igual a gente conversou, por conta dos hormônios. E eu falo assim, como a mulher aguenta muita dor, a gente sempre acaba falando assim, eu vou dar o meu exemplo, né? É só uma dorzinha de cabeça, eu vou no consultório, eu vou atender, é só uma dorzinha, eu tô quase morrendo de dor, mas a gente não quer, assim, dar o braço a torcer. Então, realmente é uma dor muito forte, ela é moderada forte, ela nunca vem de forma leve, assim, a maioria das vezes é moderada forte mesmo. É verdade. Né? E pulsa muito, pulsátil demais. Eu acho que quem está em casa já passou por isso. Às vezes vem uma dor muito forte, você fala naquele dia, não, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou trabalhar normal, mas aí no outro dia, se ela continua, tá pior ainda, né? Quais são os gatilhos, doutora Amanda? O que causa mais assim, quem já tem a enxaqueca? Então, como a gente conversou, a causa dela é genética, mas existem os gatilhos. Eu sempre faço uma comparação na clínica, eu falo assim, a pessoa nasceu com, vamos colocar assim, tem uma ilha, e a ilha tem um vulcão. Então, o vulcão ele já veio nessa ilha. Não tem como tirar esse vulcão dali, mas vai ter situações que esse vulcão vai voltar a reativar. Então, os gatilhos são aquilo que, olha, vamos colocar lenha na fogueira, certo? E aí vai reativar o vulcão. A luz, as pessoas que têm muita sensibilidade à luz, eu gosto de falar bastante de sono, insônia. Insônia é muito causa de, é um gatilho muito fortemente estabelecido, né? Cheiro, a gente até conversou sobre perfumes fortes, até gasolina, alguns compostos são mais propensos à dor de cabeça, né? E a alimentação também. Então, a alimentação, o cheiro, a parte do sono, tudo isso aí que a gente sai do limite nosso pode acabar dando dor de cabeça. Geralmente, as pessoas que têm enxaqueca, eu falo assim, que tem um faro aguçado. Então, a pessoa já tem uma hipersensibilidade natural da doença a ter mais sensibilidade com o cheiro. Então, é sempre aquela pessoa que fala, nossa, doutora, ela sente cheiro à distância. Você pode saber que você vai pesquisar ali, você vai ver que a pessoa já tem uma enxaqueca. Então, ela já é mais sensível ao cheiro. E aí, se vier aquilo, na hora já vai desencadear uma dor ou já uma crise? Como que é isso? Então, depende muito. Pode desencadear só uma dor leve, assim, a pessoa, uma sensibilidade, ou pode realmente ser o desencadeador de crise, tá? Eu até estava falando dos gatilhos aí, e aí eu esqueci o mais importante, que é o estresse. Estresse, então, é muito importante. Mas, assim, pode desencadear ou pode ser uma dor leve. Mas, e lembrando uma situação importante que eu ia falar com você, é que esses gatilhos vão mudando ao longo do tempo. Então, exemplo, eu comecei quando era mais nova, desde criança, tenho enxaqueca, e eu tinha ao comer maracujá. Não é sempre na minha vida que o maracujá vai me causar dor. Você percebeu aquilo ali, porque você comia maracujá, dava dor, você começou a identificar ali. Na observação, que eu falo para meus pacientes, que o mais importante é você fazer um diário. Até hoje em dia tem os aplicativos que ajudam muito a gente. Então, você começa a falar, olha, esse dia eu tive uma crise muito, muito forte. Vamos colocar um exemplo aí seu. Nesse dia eu tive uma crise muito forte de dor. O que eu fiz 24 horas antes para agora? Olha, eu comi um gratinado super forte à noite, com vários temperos. Ou eu fiquei muito estressada, briguei com meu namorado. Então, você tem que tentar identificar qual que foi o seu gatilho, né? Se foi alimentar, estresse, o que aconteceu no dia anterior para ter acontecido a crise. Entendi. Né? E o estresse, então, é um dos principais gatilhos, hein? A gente vive hoje num
no cotidiano aí, numa correria, né? É difícil alguém que não está cansado, estressado por alguma coisa, né? Exatamente. E o que fazer, então? Quais são as formas de prevenir isso, de tratar? Ó, prevenir não tem prevenção da doença. Assim, eu falo, o que eu posso fazer para não vir a enxaqueca? Porque, igual a gente conversou, genética, né? Mas o que tem como a gente fazer? Eu falo que o tratamento é... Primeiro que você vai ver se a sua enxaqueca está sendo episódica, então se ela acontece algumas vezes ou se ela está sendo crônica. A crônica é mais do que 15 dias por mês, por 3 meses pelo menos. Então, se tiver mais do que 15 dias por mês, por 3 meses, a gente já fala como crônica. E aí vai depender, então, se o tratamento vai ser episódico. Olha, você, Poliana, tem uma crise num determinado dia. Nesse dia, eu vou te dar essas medicações. E assim, é muito importante que assim que vier a dor, você não vai ficar esperando ela passar. Porque quando mais você espera ela passar, pior ela fica. E é uma coisa que as pessoas geralmente falam, eu vou esperar aqui um pouquinho, né? Isso aí piora. Então, você dá o medicamento nessas horas de crises, medicamentos específicos. E para tratamento crônico dessas enxaquecas que acontecem muitas vezes, aí a gente entra com medicamentos, então, específicos e todos os dias, por pelo menos 6 meses. É o mínimo. Cada pessoa vai precisar de um tempo, né? Tem pessoas que a gente tira em 6 meses, pessoas que duram mais tempo, depende aí do paciente, lógico, né? E sobre a dor da enxaqueca, todas as dores, assim, são parecidas? Ou é uma dor mais aqui no centro do rosto, ou é lateral da cabeça, ou cada um tem um tipo de dor? Como que funciona isso? Geralmente as dores são pulsáteis e são hemicranianas. Então, geralmente, olha, doutora, eu sinto na metade da minha cabeça. Então quer dizer que se eu tiver outro tipo de dor, não é enxaqueca? Não, Poliana, inclusive eu acho bem interessante, assim, te explicar que às vezes a pessoa vai tolerando tanto a dor e vai passando o tempo, que até aquelas características que eram bem claras, elas vão mudando. Vão se perdendo. Vão se perdendo. Então, às vezes, a pessoa fala, eu tenho dor de cabeça todo dia. Pra ela virar um rotineiro, algo comum. E até perde a pulsatilidade, essa parte de um lado só da cabeça. Isso aí até pode se perder. Então, assim, o ideal é passar realmente por um neurologista, explicar. Eu tenho uma enxaqueca sempre, né? Uma dor de cabeça sempre. Aí, pra gente ver o que é, né? Entendi. E acho que uma coisa interessante a gente falar sobre exercício físico, né? Afinal de contas, o exercício ele pode melhorar a dor de cabeça quando ela tá fraquinha, ou o exercício físico pode ser um gatilho para enxaqueca. Tá. Inclusive, nos critérios diagnósticos está lá, precipitada por exercício físico. Então, se você tem uma dor de cabeça que sempre acontece e também acontece quando você faz um exercício físico, bem característico de enxaqueca. Só que o que acontece? Então, doutora, eu vou não fazer exercício físico, vou ficar quietinho, né? Não, é o contrário. Se você fizer um exercício físico regular, quando a gente compara o paciente que fez pelo menos 1 ano, então o benefício vem realmente muito intenso. Talvez seja mais difícil de começar, mas a longo prazo se mostrou que, inclusive, é necessário o exercício físico. Tá? É necessário. Não adianta fugir falando que tem dor de cabeça, né, doutora? Ao contrário, ele vai ajudar na dor, né? Não tem como fugir. Gente, conversa tá boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí não, hein? Voltamos com conversa boa hoje com a neurologista doutora Amanda Gaiotto. Olá, tudo bem, Poliana? Tudo ótimo, doutora. E a gente estava falando então sobre enxaqueca e a doutora falou que dormir mal pode ser um gatilho, né, doutora? Pode. A insônia é um dos grandes gatilhos da enxaqueca, né? Inclusive, a gente vê que hoje em dia até teve uma aula que eu assisti recentemente num congresso, que eles estavam tentando ver o que vem antes. A insônia causa a dor ou a dor causa a insônia? E hoje em dia, inclusive, tem muito esse estudo, assim, que eles tentam definir, inclusive, quem veio antes. Foi o ovo, galinha. E é tão complexo que eu acho que nem foi definido, né? Foi mais pra dor gera insônia. Dor gera insônia. Quem que dorme com dor, né? Então, isso leva aí pra quem tem enxaqueca. Como que consegue dormir tendo uma dor de cabeça aí tão frequente e bem intensa, né? E dormir é importantíssimo, por isso a gente vai aproveitar agora para falar um pouquinho sobre qualidade do sono com a doutora, né? Sim. Doutora, a gente falou aí sobre essa complexidade da enxaqueca. E agora sobre o sono. O que acontece com o nosso corpo enquanto a gente dorme? Por que é tão importante dormir bem?
O nosso sono, ele é responsável por arrumar tudo que estava reparo, tanto de metabolismo, então regular hormônios, então ele serve de reparo. E hoje em dia, inclusive, também no congresso aí recente, está se falando muito sobre um sistema que se chama sistema linfático. É parecido com o linfático, já viu que né, o pessoal faz a drenagem? Sim. Da mesma forma, a gente tem um lixeiro no sistema nervoso central. E ele vive, inclusive, próximo aos vasos, né? E a gente precisa do sono para esse lixeiro atuar, tirando proteínas que para nós não são necessárias. E dentre elas, uma proteína muito importante que causa a demência. Então, olha como o sono é importante. O sono faz a retirada de substâncias que podem levar à demência. O sono é um detox do corpo, então. Exatamente, tanta parte assim de reparo metabólico, tudo, ele repara tudo, inclusive retirar substâncias que são prejudiciais pra gente, né? Bom, quer dizer então que dormir mal ao longo de uma vida toda pode causar problemas aí relacionados à demência. Exatamente. Inclusive a insônia foi linkada, né, com a demência a longo prazo, principalmente se você não tem uma qualidade de sono boa, né? Você pode até falar, olha, eu durmo tantas horas por dia, aí você vai ver, é um sono fragmentado, não é um sono bom, também tem implicações no futuro. E a gente falou com o pessoal das redes sociais que ia falar sobre qualidade do sono e o pessoal mandou perguntas para a doutora, viu, doutora? Ótimo, Vamos ver o que o pessoal mandou aqui. O Cássio Neres perguntou se é possível ser saudável mesmo com menos de 7 a 8 horas de sono por dia. Olha, Cássio, eu vou falar uma verdade para você. Tem realmente uma hora de sono adequada e o mínimo que a gente pode dormir seriam 6 horas. O que eu vou falar para você? Quando a gente nasce, a gente tem uma pequena... aliás, ao contrário, né? A gente dorme muito. Precisa de muito sono para fazer os reparos e tudo mais. Muitas horas. Isso aí vai mudando ao longo do tempo. Então, você compara o idoso. Você já viu, todo idoso tem essa dificuldade. Dorme pouco. Dorme super pouco. Né? Então, você compara... Aliás, eles 4 horas da manhã já tem muitos afazeres, né? Exatamente. A gente sabe, varrer a porta, né? Até uma brincadeira. Realmente, eles dormem menos. Né? Dormem menos, porque o sono, ao longo do tempo, ele vai diminuindo, de fato, a necessidade de sono de cada pessoa. Só que qual que é o problema? O mínimo, a gente já foi estabelecido. O mínimo são 6, porque 6 horas, assim, do mínimo, tá? Talvez para você tenha necessidade. Como que eu vou ver? Como que eu fico no dia seguinte? Eu me sinto bem, me sinto descansado, mas o mínimo do mínimo, né? Para idoso aí são 6, para você 7, 8, tudo bem. Se você tiver uma qualidade de sono boa. Menos que isso, não vai ser saudável. Aí vai ser... E mulheres têm que dormir mais que homens? A gente tem mais essa necessidade de sono? Não necessariamente, mas assim, a quantidade é mais ou menos a mesma, não tem tanta mudança. Bem, vamos ver então mais perguntas das redes sociais, o que o pessoal mandou para a doutora. A Rosana, obrigada Rosana pela pergunta, ela perguntou o que fazer para melhorar o sono na menopausa, interessantíssimo, né? Interessante. Olha, Rosana, a primeira coisa é ver se você está tendo uma rotina do sono saudável, se você está tomando muito café. Às vezes a gente não identifica, mas tem muitas coisas durante o dia que o paciente faz que à noite prejudica o sono. Outras coisas, então, que a gente poderia pontuar seria fazer uma higiene do sono mais regular, algo mais, assim, frequente, estabelecer uma rotina, né? Tal dia, todos os dias eu vou dormir tal hora, né? E isso aí ficar frequente, fazer essa rotina, é isso aí que ajudaria. É porque o nosso corpo se adapta muito, né? Se a gente começar a dormir todo dia 11 horas, vai ser fácil, você vai conseguir conquistar aquele horário de sono. Com 10h30 você vai começar a ficar com sono. Mas se por acaso, por algum motivo, você mudar aquilo para meia-noite, seu corpo já vai se acostumar e a gente não vai conseguir dormir mais no outro horário, né? Então, tudo é hábito. A gente tem que se forçar a fazer aquilo por vários dias para o nosso corpo compreender que aquilo é bom, que aquilo é correto e aí a gente vai conseguir, né? Isso, inclusive a liberação, né, dos hormônios do sono são liberados se você tem realmente aquela cronicidade, né? Certinho, olha, todo dia eu vou dormir tal hora, então ele entende que, olha, é a hora dela sentir sono. Outra coisa que a gente pode pontuar, né, que ela quis uma ajuda. Então, vamos colocar que você está fazendo tudo certinho, deixa eu tentar te ajudar.
A atividade física é muito benéfica para quem está tentando dormir e não consegue. E controlar situações que geralmente é a maior causa de insônia aí também, que é a ansiedade e depressão. Transtornos de humor está muito assim relacionado com a insônia. Então tentar assim, deixar tudo retinho. Aí sim, realmente não consigo dormir, então eu vou ter que procurar outras causas, vou ter que talvez tomar uma medicação, né, para início de sono. Mas até então tem que tentar deixar tudo lisinho. Ó, tô dormindo bem, me alimentando bem, não tô comendo uma feijoada indo dormir, né, porque daí pode complicar o sono, né. E em relação à medicação, até quando essa medicação ela é benéfica, né? A pessoa pode tomar remédio para dormir todos os dias, por quanto tempo, né? A gente pode utilizar outros meios sem ser o remédio, né? Sem ser a medicação? Sim, o que a gente conversou até, né, é de medidas comportamentais. A parte do exercício físico, ela gera bastante impacto no sono. Então, se você tem uma atividade física regular, alimentação saudável. Olha, eu sei que é difícil falar para todo mundo se alimentar super bem, mas realmente foi provado que se você tiver uma alimentação boa, equilibrada, né, sem tantos conservantes, sem muita coisa assim, o café, se você toma muito café, né, eu atendo pacientes no consultório, eu não durmo. Eu tomo muito café. Daí você vai ver, tomo café o dia inteiro. E não importa a hora, eu acho que eu consigo dormir. Não, eu não sou santa, eu também tomo café. E olha que às vezes me piora a enxaqueca, eu vou lá e tomo café. Mas, então, você tem que tentar ter o mais, assim, regularidade, exercício, atividade física com alimentação saudável, tentar dormir mais ou menos na mesma hora, não pegar tanto celular antes de dormir, né? Isso é terrível, né? Exatamente. E já falando em alimentação, você sabia, né, que existem alguns alimentos que podem te ajudar a ter uma noite de sono aí muito melhor, muito mais tranquila. A nutricionista Daniela Pusato vai contar isso pra gente. Confere aí. Hoje eu venho trazer algumas dicas de como a alimentação pode ajudar a melhorar o seu sono. Alguns nutrientes presentes nos alimentos ajudam sim o nosso corpo a relaxar e dormir melhor. O triptofano é um deles, né? O triptofano ele é um aminoácido que participa da produção de serotonina e da melatonina, que são hormônios reguladores do nosso sono. A gente encontra o triptofano na banana, por exemplo, no leite, na aveia, no grão de bico e também em algumas castanhas. Outro nutriente muito importante é o magnésio. Ele tem efeito relaxante no nosso corpo. Ele está presente no abacate, nas sementes de abóbora e em alguns vegetais verdes escuros. E ainda temos os alimentos que contêm melatonina naturalmente, como as cerejas, as nozes, o kiwi, por exemplo. Agora atenção, à noite é importante a gente evitar certos alimentos. Café, chá preto, refrigerantes e as bebidas alcoólicas podem sim atrapalhar o sono. Mesmo que o álcool dê aquela relaxada no começo, ele vai sim piorar a qualidade do sono durante a noite. A gente também precisa evitar refeições muito pesadas antes de dormir, né? Principalmente carnes vermelhas e excesso de gorduras que vão dificultar a digestão. E a gente não pode esquecer da higiene do sono, né? Evitar o uso de telas como celular, TV, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul, ela atrapalha a produção da melatonina. Criar uma rotina tranquila no período noturno também vai ajudar bastante. Tomar chás calmantes como camomila, erva doce, mulungu, melissa ou passiflora e também aproveitar esse momento para a gente relaxar. Uma boa dica de ceia, que é aquela refeição que costumamos colocar na rotina antes da gente dormir, é um mingau de aveia com banana ou até mesmo a banana só amassada com aveia. Esses 2 alimentos são fonte de triptofano que vão ajudar na produção de melatonina. Dormir bem começa no prato e nos hábitos que você cultiva antes de deitar. Cuidar da sua alimentação é excelente para ter uma boa noite de sono. Obrigada, Dani, pelas dicas tão importantes. E a Dani falou aí uma coisa muito importante, que é a higiene do sono, né, doutora Amanda? Em relação à luz ali do celular, né? Até que horário a gente pode olhar, mexer ali nas redes sociais, no celular, ler ali no celular antes de dormir? Até a Daniela falou, né, pontuou bem dos chás e tudo mais. E ela falou exatamente isso, 1 hora antes de deitar, é ideal que a gente não pegue o celular. Eu sei que é muito difícil, olha, falar aqui, olha, parece muito bonito. Mas realmente, se a gente faz certinho, né, eu noto assim que eu faço as coisas que eu falo, né. Um dia eu falei, eu vou tentar fazer certinho tudo, fazer exercício, tudo, e realmente funciona, não tem como dar errado. Funciona, dorme muito melhor. Dorme muito melhor. E é aquilo que a gente estava falando, o nosso corpo acostuma, né? Acostuma. Mas é difícil, em 1 hora antes. É um ritual do sono que a gente tem que ter, né? Se você dorme às 10, às 9 já tem que deixar a luz da casa assim mais baixa, não pega mais celular,
né? Tem Não, alguns hábitos importantes, né? Talvez fazer uma leitura num livro. Isso, tem que ser coisas que não são tão assim interessantes. Olha, eu vou ler um suspense que as pessoas aqui acontece tideteios. Não, tem que ser leituras simples, que são tranquilas, né? Ou até um pouco desinteressante para você, né? Eu falo assim que até uma revista que a gente não tá muito interessado, sabe? Pega uma revista lá de decoração da mãe, que às vezes não gosta muito, começa a ler, ou até já deixa as luzes, igual você falou, né? Os abajures já com uma luz baixa. Inclusive, tem algumas funções no celular que você pode colocar uma luz diferente. Que são algumas luzes que não soltam tanta a melatonina, assim, não altera tanto a parte de liberação. Da melatonina. Isso. Entendi. Então, tem como fazer essa parte, né? Deixar tudo mais... Tomar um banho morno, um banho mais... Banho morno acho que funciona muito, né? Isso, funciona. Ele relaxa demais, né? Relaxa demais. Tanto é que às vezes a gente fala, vou tomar um banho e depois sair de casa a gente dá uma cansadinha. Não dá certo, né? Importante. E tem mais perguntas das redes sociais que a gente separou aqui. Obrigada. Maria Renata, obrigada Maria Renata, um beijo pra você, viu? Melatonina é uma boa estratégia? A gente falando aí muito sobre melatonina, né? Com certeza. Existem hoje cápsulas que a gente pode mandar manipular de melatonina, né? Isso é eficaz? Olha, eu vou ser sincera. Realmente, antigamente, tinha uma relação assim das pessoas bastante estreita com a melatonina, até criou-se uma relação estreita. Porém, nos últimos congressos, que a gente tem que sempre ver a evidência, a gente não pode dar um tratamento, né, Poliana, sem falar assim, olha, realmente, na evidência, foi confirmatório que teve uma resposta boa? A melatonina é boa para aquelas alterações de ciclo sono e vigília, que a pessoa não tem o gatilho para começar a dormir. Então, a pessoa que também tem uns trabalhos que são em horas diferentes, aí ela sai do trabalho, começa a ter insônia, porque não era a hora que ela tinha que dormir. Então, a gente dá o gatilho para a pessoa dormir. Mas como a Daniela, nutricionista, falou pra gente, os chás são ótimos aliados, um chazinho bem quentinho, gostoso, né? Doutora Amanda, esses chás realmente funcionam? Realmente, né? Tem plantas, então, que igual ela falou, a passiflora, que é o maracujá, nada mais é passiflora, é um nome bonito para um maracujá. Né? Realmente, ela tem substâncias que geram, né, sedativas. Acalmantes, Isso, calmantes. E tem também a valeriana, que inclusive eu faço chá de valeriana. Quem já tomou comprimido sabe que tem um cheirinho meio desagradável, mas é excelente para dormir, muito bom. Tem comprimidos prontos que vendem, né? E tem o chá também. E tem um chá também, quem gosta de chá vai conhecer, o mulunggum. Exato. Acho que é isso. Ele também é muito bom, muito né? Muito bom também, exato, muito bom. Todos eles têm essa propensão, essa liberação de propriedades sedativas para o paciente. Agora, ele vai induzir a pessoa ao sono, a pessoa vai dormir, mas a minha dúvida a pessoa dormiu, mas até que ponto esse sono dela é de qualidade, né? Porque a gente tem que fazer o ciclo do sono completo, né? Durante a noite, como que funciona? A gente faz vários ciclos do sono. O sono REM, gostaria que a doutora explicasse pra gente, é tão importante, né? Por quê? Sim, é assim, no ciclo do sono, então a gente tem as etapas. Sempre ela vai, então, começar por uma, voltar para outra, começar para uma, voltar para outra. No sono REM, é importante, a gente inclusive realiza descarrega tensões, a gente sonha no sonho REM, né? Então é um sonho muito importante, né? Eles até fizeram alguns estudos tentando suprimir a pessoa de sonhar por um tempo, tirar o sono REM. Existe essa possibilidade? Não, todos os pacientes realmente tiveram não responderam e inclusive vieram ter que interromper o estudo, porque realmente não conseguiram prosseguir, porque a gente precisa do sono REM para descarregar tensões e tudo mais. E o sono REM é um momento que a gente sonha, um momento que o nosso cérebro está fazendo aquilo que você disse da limpeza, né? Isso, exatamente. O sistema de limpeza cerebral e acontece no sono. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Foi uma honra recebê-la aqui hoje. Obrigada, esse bate-papo tão importante. Obrigada, tá? Obrigada. E muito obrigada pela sua companhia, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tema tão bacana. Ó, se você quiser dar sugestão, manda mensagem no @polianamoda ou @SBT Interior, que a gente vai ter o maior prazer em te atender, em atender a sua sugestão, tá bom? Muito obrigada. Então, um grande beijo às parceiras Eliane Nogueira e equipe e profissionais da beleza que cuidam tão bem de mim. Um grande beijo. E até terça que vem, né? Fiquem com o Minuto Tá na Moda. Tchau!
E vocês já sabem que estamos com parceria nova e cheia de estilo aqui no programa, né? Deixa eu mostrar pra vocês esse conjunto Giza Carla em Richelieu, com esse corte belíssimo, essa manga, gente, super charmosa e romântica, com esses botões. Olha que lindo esse tecido. Bom, eu amei. E as peças, gente, são desenhadas pela Giza. A Giza é estilista da marca e as peças são confeccionadas pela equipe dela, então é tudo muito exclusivo, tá? Já pega aí seu celular e entra agora para conferir as peças da loja, uma mais linda que a outra. @byGizaCarla. A loja fica na Rua Cucide Almeida, 508 em Araçatuba, e tem o site também aí na sua tela, viu? Já acessa. E vamos falar de acessórios? Bom, vocês sabem, né? Todos da loja Mayumi. Eu tô aqui com esse bracelete super diferente hoje, combinando com o meu anel aqui. Bom, eu adoro as peças. Um grande beijo pra Bia e pra Elaine Fujikura. Elaine que faz toda a escolha aí das peças, sempre com muito bom gosto. Muito obrigada, viu, meninas? Um grande beijo pra vocês. E quem aí é La Femme Lovers? Olha, deixa eu mostrar pra vocês o meu La Femme de hoje, lindíssimo. Pra completar esse visual aqui, eu coloquei essa sandália super fina, elegantíssima. Vocês estão vendo? Olha esse detalhe aqui da frente. Esse salto super diferente, quase meio vírgula assim, né? Muito linda, gente. Eu tô apaixonada, amei. Acho que ficou super bacana aqui no look. Tô amando. E vocês sabem, né? La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Corre lá para garantir o seu La Femme e já entra no Insta também para conferir as novidades da loja, hein? E tudo isso faz parte do trabalho da consultora de imagem e estilo, a Camila Ábido. Ela que faz um trabalho personalizado comigo desde a escolha das peças, as combinações, vocês já sabem, né? Entra no Insta da Camila para conferir esse trabalho dela. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso, gente. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!